meus amados, minhas amadas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Histórias que me contam com Sandra Santos, que sou eu. E hoje temos uma história maravilhosa, mas além de uma história, é um testemunho impactante. É um relato de uma pessoa forte, guerreira, que ultrapassou tantos limites para chegar onde ela chegou. Mas antes de eu contar essa história maravilhosa, compartilha nosso canal, se inscreve, comenta aqui embaixo. Vamos fazer crescer esse canal, vamos fazer com que esse canal, ele não vai transformar o mundo, isso é fato, mas ele pode transformar a vida de muitas pessoas que irão escutar as histórias e testemunhos que nós contaremos aqui. Vou deixar também o Instagram, vou deixar o e-mail para que você possa mandar a tua história, teu testemunho de vida aqui para nós contarmos. Então senta, prepara teu coração, porque aí vem muita emoção. O nome dessa história se chama Infância Difícil, Maldições Lançadas e Misericórdia de Deus. Oi Sandra, tudo bem? Tudo ótimo. Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo. Que bom. Hoje consegui te enviar minha história. Espero que seja de inspiração para muitos irmãos. Troquei todos os nomes para não expor as pessoas. Sei que algumas seguidoras suas me reconhecerão e sabem da veracidade dos acontecimentos. Me chamo Alice e ficarei lisonjeada em ouvir minha história contada no seu canal. Eu que fico muito lisonjeada. Eu fico agradecida a Deus pelas pessoas confiarem em mim e mandarem seus testemunhos e histórias. Nasci em 1969. Minha mãe veio de São Paulo para dar à luz a mim na casa da minha avó materna, que era parteira no Paraná. E alguns dias depois que nasci, minha mãe retornou comigo nos braços para nossa casa onde estava meu pai. As dificuldades não eram poucas, e para agravar, meu pai ficou doente, e eu ficava por conta da minha avó paterna e tios, que muitas vezes ficavam sem comer para não me faltar o leite e o básico. Tudo isso contado por minha tia, que na época era adolescente, e hoje somos muito unidas apesar da distância que nos separa fisicamente. Com o passar do tempo, meu pai foi internado e precisava fazer uma cirurgia na cabeça. Era época de eleição, aí conseguiram com os políticos, a cirurgia foi feita, mas deixou uma sequela gravíssima. Meu pai ficou cego. Minha mãe teve que se virar para dar conta da casa e finanças sozinha. Trabalhava fora e eu passava cada vez mais tempo com minha avó paterna. Eu andava para cima e para baixo com meu pai. Sim, quando eu tinha 3 aninhos, eu era a guia do meu pai. Ia para os bares e para todos os lados que ele pedia e que eu sabia chegar de mãos dadas com ele. Minha mãe era uma mulher muito bonita e logo engravidou novamente do meu irmão. Na língua de todos, não era filho do meu pai, porque o julgavam incapaz. Mas para calar a boca dos fofoqueiros, ele nasceu à cara do meu pai. Sim, nós sempre fomos muito parecidos. Eita, com essa língua desse povo, né, minha gente? A vida se tornou ainda mais difícil. Eu praticamente vivia na casa da minha avó e a minha mãe deu meu irmão para uma senhora cuidar. Ela não tinha filhos e amava meu irmão, como se fosse um presente de Deus na vida dela. Bem ou mal, éramos cuidados por alguém. Um dia meu pai ficou muito debilitado e foi novamente internado, e essa foi a última internação. Minha mãe teve a brilhante ideia de pegar eu e meu irmão e levar para minha avó materna, dizendo que era para passear e que voltaríamos em alguns dias. Chegando no Paraná, contou para os meus avós:
Seus pais que não conseguia cuidar de nós sozinha e que deveria voltar para cuidar do meu pai no hospital. Sandra, minha mãe voltou para São Paulo, mas não para cuidar do meu pai. Ela simplesmente desapareceu do mapa. Passaram dias e nada de voltarmos. Minha avó paterna e meu pai, desesperados, mandaram minha tia adolescente para o Paraná para saber o que tinha acontecido e nos trazer de volta. Meus avós maternos não autorizaram a nossa volta. Meu pai, morrendo no hospital, chamando por mim, falando que não podia me ver mais, que iria apenas pegar na minha mãozinha para se despedir e falar o quanto me amava. Do meu irmão ela não lembrava muito porque já não era muito lúcido desde o nascimento dele. Então as suas memórias eram os nossos momentos juntos. Eu o guiando sempre, enfim, Sandra. Ele morreu me chamando e a partir daquele momento estávamos para viver uma vida que não desejo para ninguém neste mundo. Chegamos na casa da minha avó materna, vou chamar de Tami. Meu irmão tinha 1 ano, minha tia mais nova tinha 3, eu 4 e meu tio caçula dos homens 9, fora os outros tios solteiros que também moravam ali. Sandra, eu entendo que era minha avó Tami, não foi fácil a chegada de mais 2 crianças pequenas de repente. Sei que ela não teve muita escolha em ficar conosco, mas a maldade não se explica. Vou contar alguns episódios para vocês entenderem. Eu era a rejeitada. Minha tia menor, vou chamar de Daiane, era a princesa. Eu era a magrela feia, Daiane a gordinha e linda. Eu era a burra e Daiane a inteligente. Eu era grande e Daiane pequenininha. Eu fazia tudo errado e Daiane era a engraçadinha que podia tudo. Meu irmão, coitado, nem andava ainda, era esquecido num canto. Eu queria cuidar e proteger dele, mas não podia porque por qualquer motivo eu apanhava. Ela só olhava para mim e eu já sabia que aquele olhar queria dizer: depois eu te pego. E o medo era o meu companheiro. Um dia amanheceu frio demais lá no Paraná. Sabe quando o tanque cheio de água congela por cima? Então, meu irmãozinho fez cocô durante a noite e vazou. Certamente porque não estava com as fraldas colocadas bem. Então vó Tami pegou meu irmãozinho do berço, tirou as roupas dele, minha gente, foi lá fora e enfiou ele dentro daquele tanque, naquela água congelada por cima. Isso ouvíamos ela mesmo contando para todo mundo e dizendo o quanto as mãos delas doeram por causa do frio e ainda dava gargalhadas, como se fosse uma atitude correta e bonita. Gente, se eu não fosse cristã, eu ia pedir para que caísse as mãos dessa mulher. Fazer isso com uma criança de 1 ano, gente, pelo amor. Eu fiquei doente e no posto de saúde o médico me receitou amoxicilina. Ela jogava o remédio na minha boca, me dava ânsia de vômito e ela, com a mão levantada para me bater, dizia: se você vomitar, dou na sua cara. Até hoje não suporto o cheiro desse remédio e que me vem isso em mente. Depois de vários anos, minha mãe apareceu. Veio nos visitar. Me lembro bem da chegada dela, dos passeios nas ruas, dos abraços, e eu não era acostumada com carinhos e ficava até constrangida. O que me marcou foi a partida dela, a última vez que a vi. Ela indo embora, chorando, meu tio me chamou de macaca. Eu era tratada assim. Detalhe, meus tios eram todos mais morenos que eu. E minha mãe disse a ele: por favor, não chama minha filha assim. E foi embora chorando. Sandra, minha mãe sumindo no final da rua, eu chorando, minha avó me abraçando.
me acalentando até quando minha mãe não olhava mais para trás. Assim que não a víamos mais, minha avó me empurrou e disse: Cala essa boca e some da minha frente. Agora sua mãe não está mais aqui para você fazer suas gracinhas. Eu estava muito triste, pois diziam que ela morava muito longe. E Sandra, para mim a distância era como Brasil e Japão. Só tive noção que de São Paulo ao Paraná são só 8 horas de ônibus quando já era adulta. A frase que ela mais usava comigo era: Eu não sou sua mãe e você não é nada minha. Aquilo doía no fundo da minha alma e eu, mesmo pequena, desejava a morte dela. No meu interior eu respondia: Obrigado, Senhor, por ela não ser a minha mãe. Anos depois chegou um homem procurando meu avô Alex, dizendo para ele ir na prefeitura, porque tinha alguém querendo o endereço dele. Ele foi e tinha um recado para ir urgente para São Paulo, que minha mãe estava muito mal no hospital. Naquele tempo o telefone era uma raridade. Ele chegou em casa, arrumou umas roupas numa bolsa e foi para a rodoviária e embarcou para São Paulo. Chegando lá, tinha uma pessoa esperando e não foram para o hospital. Foram direto para o IML. Sim, minha mãe estava morta. Sofreu um acidente de carro e foi um choque. Gente do céu, é difícil até de ler essa história. Eu vou falar a verdade para vocês. Sandra, alguns dias depois, o Alex retornou. Ele não comia, não dormia, não falava uma palavra. Ficou fora do ar por um mês. Ele era enfermeiro num hospital psiquiátrico e os médicos amigos dele, vendo a situação, conseguiram aposentar ele rapidamente. Um belo dia, ele acordou como se fosse o dia que viu minha mãe morta. Chorou horrores e não lembrava de nada do mês anterior. Contou alguma coisa do velório muito tempo depois, porque tínhamos medo dele passar por tudo aquilo de novo com a lembrança. Então esse assunto era proibido. Mesmo sabendo que eu tenho um outro irmão nascido lá em São Paulo, nunca falavam sobre isso e até hoje não sei nada sobre esse irmão. Agora o Alex estava aposentado e não era o que ele desejava, pois era muito ativo e começou a ficar frustrado. Mas agora ele ficava sempre em casa e penso que quando olhava para mim, via minha mãe e eu era para ele, sua neta, filha. Amada, e isso deveria ser bom, né? Não. Os meus dias ficaram ainda piores, porque a minha avó começou a ter ciúmes do vô Alex comigo. Ele me amava de verdade. Profetizava bênçãos na minha vida e minha avó Tami me amaldiçoava todos os dias. Dizia que se um dia um homem e eu me casasse, coisa que ela duvidava, eu iria apanhar de manhã e de tarde, todos os dias da minha vida, que eu nunca iria ser ninguém na vida. Gente, que ausência de Deus tem na vida dessa mulher? Sandra, eu apanhava e não podia contar nada pro vô Alex porque ela dizia, se eu contasse, quando ele saísse de novo, ela me mataria. Um dia, ela me xingando como sempre de biscatinha. Essa era a palavra preferida dela, para se referir a mim. Eu nem sabia o significado. Naquela época éramos muito inocentes, não tínhamos nenhuma instrução. Mas, vindo dela e pelo tom de voz, sabia que não era coisa boa. Vô Alex chegou e me viu chorando. Me perguntou o porquê do choro, e ela de longe me olhando. Eu sabia que ia apanhar mesmo. Então, contei tudo para ele, que ela fazia, falava e das surras escondidas.
Sandra do céu. O Alex ficou doido, gritou com ela e disse que se soubesse que ela teria me batido ou xingado de novo, ele iria embora de casa, largaria ela com os filhos e iria embora comigo. Ela surtou, me olhava com tanto ódio e eu comecei a ficar mais tranquila, porque me senti protegida pela primeira vez. As ofensas não pararam. Tia Neide, que é 10 anos mais velha que eu, me fala que nem imagina o que ela fazia comigo, porque era muita maldade. Mas acho que eu apaguei da minha mente e nem quero lembrar. O mundo cobrou tudo e eu nem preciso disso. Vó Tami chegou a me mandar na APAE fazer uma avaliação porque dizia que eu tinha problemas mentais. A psicóloga falou que era um absurdo pensar isso de uma criança tão inteligente. E ela ainda brigou comigo, dizendo por que eu não respondi tudo errado para estudar lá. Mas, gente, tem cabimento? Eu ia completar 9 anos. E ela não tinha me matriculado na escola ainda. Sabem por quê? Porque eu não podia ser mais adiantada na escola que a Daiane, minha tia perfeita. Então, só fomos para a escola quando Daiane completou 7 anos. Aí começou outra fase. Nós íamos para a escola juntas, estudávamos na mesma sala. Eu chegava em casa, ia fazer tarefa, lavar louças, limpar a casa, e Daiane ia chupar a chupetinha dela e brincar. No outro dia, antes da aula, ela lembrava da tarefa e a minha avó me obrigava a fazer para ela. Quando tinha redação, até redação ela me obrigava a dar para a Daiane copiar, para a professora ver a letra dela. E a professora, claro, perguntava quem copiou de quem. Eu não podia contar, então levávamos bronca as duas, mas a culpa era sempre minha. Lembro que as redações tinham sempre um tema. E vó Tami sempre queria que as minhas redações fossem sobre ela, como uma avó doce, paciente, que teve uma vida difícil, cuidando de 4 crianças pequenas, sozinha, com tanto amor, sem nunca dar um tapa em nós. Imagina quanta mentira seria. E eu odiava isso. Com razão, né, Alice? Quando tinha prova, eu estudava, tirava notas boas e Daiane chegava em casa chorando e minha avó brigava comigo, dizendo porque eu não deixava ela copiar a minha prova, que eu era malvada. Sandra, hoje dou risada de tanta ignorância, mas era uma tristeza ir embora com ela chorando e eu agradando para não escutar xingamentos. Foi assim até na 4ª série, quando nos colocaram em salas separadas. Que alegria! Mas vó Tami foi na escola e nos puseram juntas novamente. Eu ia na escola de chinelinho, com os pés congelando de tanto frio. Não tinha um par de meias, nem um sapato, nem uma calça comprida, só uns vestidinhos ganhados já usados dos vizinhos. Tinha só uma coberta fininha e passava frio a noite toda. Até hoje, quando sinto frio, dói os ossos das minhas pernas. A única lembrança boa da minha infância era uma vizinha que morava na casa do lado da nossa. Ela tinha uma filhinha e pedia para minha avó deixar eu ir brincar com a neném. Muito contrariada, ela deixava para se fazer de boazinha, mas muitas vezes me proibia até de sair para fora para a vizinha não me chamar. Essa casa era o paraíso para mim. Tudo limpinho. Lembro do pão com presunto, Coca-Cola, iogurte, frutas. Tudo que ela dava para a neném, ela dava para mim comer também. Coisas que na minha casa nunca teve. E ali eu me sentia querida por aquela mulher que eu mentalmente fingia ser minha mãe. Essa vizinha me presenteava com roupas.
Foi a primeira roupa nova que eu vesti na minha vida. Tia Neide fugiu com o namorado. Naquele tempo, as moças fugiam e iam morar juntos sem se casar. Teve um filho, vou chamar de Vitor. Pouco tempo, eles se separaram e ela voltou com a bebê para a casa dos meus avós. Ela foi trabalhar em outra cidade. E quem cuidava do bebê? Sim, eu. Magrinha, quase desnutrida, com esse bebê no colo o dia todo. Eu não podia brincar com minhas amigas e nem sair de casa. Um dia, na casa de esquina, 2 casas depois da nossa, minhas amiguinhas estavam brincando nessa casa vazia e eu, inocente, peguei Vitor no colo e fui lá ver elas brincarem. Sandra do céu, o mundo caiu. Prestem atenção nessa parte. Vó Tami só assoviava e eu já sabia que era para mim comparecer instantaneamente na frente dela. Ela perguntou onde eu estava e disse: ali na esquina. Meu Deus, ela disse. Se o pai desse menino tomar ele das suas mãos, eu acabo com a sua vida. O Senhor se ocupou dessa frase. Uns dias depois, nós todos dormindo. Quem bate na porta? O pai do bebê querendo ver ele. Vó Alex disse para ela não tirar o menino das cobertas para dar para ele ver, porque estava muito frio. Disse: pede para ele voltar amanhã. Vó Tami, que sabia de tudo isso, disse: imagina, coitado, ele é o pai e tem direitos. Ela levou o Vitor até a porta. O pai dele pegou ele nos braços dela e saiu correndo pro cafezal. Roubou o neném. Foi uma gritaria, um corre-corre, e aquilo que ela falou para mim aconteceu com ela. Coitado do meu priminho. Tia Neide só o reencontrou depois de 5 anos. Pensa essa mãe, o sofrimento. Eu era a empregada da casa. Lembro um dia de frio, no Paraná fazia muito frio em junho. Todos estavam no sol se esquentando e eu de joelhos, lustrando o chão da cozinha, que era de vermelho e tinha que encerar. Meus tios tomavam banho, saíam de toalha, molhando a casa toda. Eu tinha que enxugar o banheiro, pegar as toalhas que eles deixavam jogadas em cima da cama e estender, porque ela dizia que eles eram homens e era minha obrigação limpar tudo. Sandra, quando terminamos a 4ª série, vó Tami disse: agora chega. Não precisa estudar. Não precisa estudar mais, porque para casar e lavar cuecas de marido já estudou demais. Quantas pessoas falam isso para suas filhas, né? Minha madrinha enfrentou ela e falou que iríamos estudar sim. E porque ela não queria deixar, ela deu a desculpa que não poderia comprar material para mim e para minha tia. Minha madrinha falou que ela se encarregaria dos materiais e queríamos estudar sim. Que alegria! Íamos e voltávamos a pé, pois não podíamos pagar ônibus. Era muito longe, mas era divertido. Começamos a 5ª série nessa outra escola e em salas separadas. A minha avó Tami, que nunca comprou um lápis para nós porque ganhávamos do governo, não fez nossa matrícula, nunca controlou nossos cadernos. Agora foi na escola reclamar porque, segundo ela, deveríamos estudar na mesma sala, mas ali não trocaram. Sandra, que libertação! Agora eu podia estudar só para mim mesma. Eu era sempre aprovada e Daiane, coitada, sempre reprovada, porque tinha muitas dificuldades. Quando terminei o ensino médio, comecei a trabalhar em casas de família para ganhar roupas e um dinheirinho.
Me lembro que ganhava R$ 30 por mês. Falava R$ 1 por dia e estava feliz. Aí fui me matricular no segundo grau. Minha avó surtou novamente, porque meus tios nunca quiseram estudar. Depois de 2, 3 anos na escola, já abandonavam e eram todos vagabundos e sem estudo. Trabalhavam de boia fria. Um dia e outro ficavam em casa ou nos bares bebendo. Esqueci de falar, éramos em 10 morando em casa e tínhamos só o básico do básico. E ela defendia os filhos até a morte. Só eu que não prestava. Sandra, eu já estava trabalhando. E em casa era assim. Todos deveriam trabalhar e dar a metade do pagamento para o vô Alex. E a outra metade era nossa. Só que como os rapazes trabalhavam na roça e quando chovia ficavam no bar gastando o que não ganhavam, o meu avô tinha que sustentar a casa, e isso era motivo de brigas constantes. E Votame, é claro, defendia os filhinhos com unhas e dentes. Eu que ganhava uma miséria, tinha mês que dava mais que eles e ainda um extra por pena do meu avô. Então comentei que iria fazer o segundo grau. Para quê? Era o maior absurdo aos olhos dela, pois nenhum filho estudou, e por que eu queria ser melhor que eles? Nesse período eu já respondia e disse: Não tô te pedindo nada. Eu trabalho e vou comprar meus livros e cadernos com o meu dinheiro. Eita libertação, hein? Eu saía de casa às 7 da manhã para trabalhar. Levava marmita para o almoço. Saía do trabalho e ia direto para a escola, muitas vezes com fome, e comia só quando chegava em casa e só tinha arroz e feijão. Eu comprava carne para mim e fazia à noite para pôr na marmita para o dia seguinte. Paguei parcelado minha formatura, cerimônia, jantar, roupa, meu avô todo orgulhoso, e ela lá, com cara de ódio, foi por obrigação. Sandra, eu trabalhei de babá, faxineira, numa loja de sapatos, indústrias e sempre me dei muito bem com os patrões e colegas. Sempre fui muito tranquila. Nunca fui namoradeira. Te explico por quê. Eu tinha um tio bem mais velho, um sem vergonha, o mais vagabundo de todos, que abusava de mim. Pera lá. Quando a gente acha que a história vai melhorar, vai dar um ar, vem isso aqui? Que abusava de mim. Nunca houve penetração, mas eu tinha uma raiva dele e nunca contei para ninguém. Tanto se eu abrisse a minha boca, eu seria a culpada. Esse meu tio tinha sido acusado de violentar uma criança, e minha avó quase bateu nos policiais que foram atrás desse meu tio que não estava em casa nesse dia e nunca deu em nada. Então, por que eu iria tocar nesse assunto? Guardei só para mim por mais de 30 anos, pois morria de vergonha. Senhor. Sandra, eu cresci, comecei a comprar roupas, me arrumar, e as pessoas comentavam como eu era bonita e educada. E minha avó Tami respondia: Bonita não sei onde, ela é chata e ruim. O tempo passou e conheci Vilmar. Ele era lindo, meu primeiro namoradinho, mas muito sem vergonha. E eu já caí fora, sempre fui muito centrada nos meus objetivos. Depois conheci Pedro, simpático, sorridente, todos gostavam dele. Me tratava bem, coisa inédita na minha vida. E eu, claro, me sentia cuidada. Namoramos uns anos, apesar da minha avó gostar dele, dizia: Não casa com ela, porque você vai se arrepender e eu não vou aceitar ela de volta. Essa mulher não vai aprender. Ai, meu Deus. Sandra, ele gostava de mim e eu dele.
e a possibilidade de sair daquela casa me deu um empurrãozinho. Lembra que eu falei que as moças fugiam de casa e não se casavam? Então, o sonho do meu querido vô Alex era levar uma filha para o altar, convidar os irmãos e amigos dele para o casamento de uma filha, e isso nunca tinha acontecido. Eu me lembro que depois de tudo decidido, minha avó dizia que não via a hora que eu saísse de casa, porque as amigas dela já estavam falando mal de mim. Mentira, nunca dei motivos. Eu sempre fui muito comportada e não queria decepcionar meu avô. Cada período ela inventava uma frase nova para me ofender. Tudo que eu fazia irritava ela. Eu comprava alguma coisa, era desnecessário. Móveis novos era para me mostrar, porque teria que ser usado. Até os guardanapos, aquele de semaninha, para ela era um absurdo, porque eram 7 demais. Para ela era assim, eu não era digna de nada. Sandra, chegou o dia do casamento. Igreja enfeitada, casa alugada, móveis comprados, trabalho fixo. Eu paguei uma mulher para me maquiar em casa, toda nervosa. Perguntava da escova de cabelo que não achava, e ela me respondeu: Eu que sei das suas coisas. Nem se mexeu para me ajudar. Na hora de sair para a igreja, meu avô, todo orgulhoso, realizando um sonho, o segundo sonho, porque o primeiro foi eu me formar no segundo grau, que naqueles tempos era para mim como uma faculdade. Saímos para a igreja e ela me perguntou: Você não arrumou ninguém para vir nos buscar? E respondi: Vai a pé. Sandra, enfim casei, com meu vovozinho todo orgulhoso. Tive pequena festa dada pelos padrinhos do meu noivo e fui viver minha vida, minha casa, meu marido, a minha família, para eu amar e ser amada. Tudo ia bem. Depois de alguns anos engravidei. Tive minha filha e meu marido vivia no bar. Nas festas de família, ficava um pouquinho e já ia para os bares com os amigos. Amava minha filha, mas ficava pouco com ela. Nesse período, eu saí do trabalho e me dedicava só à minha família. Construímos uma casa nos fundos da casa dos meus sogros, meus segundos pais. Segundo não, né? Primeiros, porque dos meus não tinha quase nem lembrança. Uma monotonia só. Pedro começou a fazer uns bicos de segurança e um dia, na Oktoberfest da minha cidade, minha cunhada viu Pedro com uma mulher abraçados. Ela, chegando em casa, discutiu com meu cunhado, dizendo que não era justo eu ficar em casa com minha filha e ele me traindo. Meu sobrinho escutou, contou para minha filha, e minha filha, muito esperta, com 4 aninhos, contou para mim. Sandra, eu estava incrédula. Fui na casa do meu cunhado e meu sobrinho contou toda a verdade. Tinha visto eles juntos e me levou na casa dela. Você ainda teve coragem, Alice? Meu Deus. Meu mundo desabou. Fui conversar com ela e na hora chegou a mãe dela. Ela tinha 15 anos e já tinha uma filha de um namorado que a mãe dela criava. Esse homem deixou uma família constituída, linda, para ficar com uma menina de 15 anos. Não dá para acreditar nessas coisas, gente. Meu Deus. Não fiz escândalos. Cheguei, me apresentei, esposa do Pedro. Expliquei a situação e fui embora. Contei para os meus cunhados, que eram como meus irmãos, para os meus sogros, que queriam matar ele, e pus ele para fora de casa, e todos estavam do meu lado. Que decepção, que tristeza! Eu que me guardei tanto, casei para toda a vida. Era boa esposa, cuidava da casa e da minha família. Sempre fui boa e fiel. A praga da minha avó tinha se concretizado.
Sim, Sandra, eu pensava isso. Mas hoje eu sei que a culpa foi do mau caráter. Fiquei separado uns dias. Aí meu sogro veio conversar comigo. Pediu para mim dar mais uma chance para o Pedro e disse que iria conversar com ele. E se ele não andasse na linha, iria embora e nunca mais ponharia os pés ali. E que eu e minha filha sempre teríamos uma casa e o apoio deles. Minha filha amava o pai e dizia: Por que meu pai não pode ficar comigo? A culpa é sua, você que não deixa. Eu quase chorava de ver ela triste, aí resolvi tentar de novo. Vocês podem pensar que boba, mas eu não me arrependo de ter tentado, porque hoje eu sei que nunca iria dar certo, pois casamento é a dois, e ali eu estava sempre lutando sozinha. Eu costumo dizer que o casamento é a três: Deus, marido e mulher. Então ele aprontou de novo. Aí eu disse basta. Voltei a trabalhar, aluguei uma casa e um dia falei para ele que iria embora. Ele não acreditou, levantou cedo, preparei a marmita dele e ele saiu para o trabalho. Meus cunhados arrumaram tudo numa casinha no fundo da casa da avó Tami, porque eu não conseguiria pagar aluguel em outro lugar. Fizeram a minha mudança e lá fomos. Nós com a cara e a coragem, e meus cunhados, que eram como meus irmãos, sempre comigo. Um deles um dia até bateu no Pedro para me defender. Meu ex-sogro morreu sem perdoar Pedro pela separação e por eles viverem longe da neta e de mim. Me consideravam como filha. Sandra, foram anos de perseguições. Fui no advogado, fiz a separação litigiosa, depois o divórcio, paguei tudo sozinha. Eu dava queixa na delegacia, cansei de ir no fórum, tive uma proteção restritiva e o juiz ameaçou de prender ele e mandou ele visitar a cadeia para ver onde ele passaria um período longo e pensar se valia a pena. Mas nada adiantava. Eu vivia com medo de sair. Minha filha ouvia um barulho e dizia: Mãe, quer que eu ligue para a polícia? Ela já estava maior e entendia o que estava acontecendo. Ele controlava que eu estava em casa e ia se divertir, e no outro dia estava me infernizando de novo. Foram uns anos sozinhas. Nesse período, vó Tami já estava mais mansinha comigo e adorava minha filha, mas nunca ajudou a cuidar dela, nem por um dia. E eu também nunca pedi, me virava sozinha. Um detalhe: minha tia Daiane já era casada nesse período e também tinha uma filha. Vó Tami que cuidava da netinha, seu tesouro, e eu que estava sozinha, não tinha nenhuma ajuda. Você é muito forte, Alice. Você é muito forte, mulher. Um dia, uma amiga de trabalho me perguntou: Alice, você sabe de alguma casa para alugar? O sobrinho da minha cunhada está precisando. Eu falei que no quintal que eu morava tinha uma, para ele ir conversar com o dono. No outro dia, ele me ligou dizendo que ele tinha ido e que tinha dado tudo certo, e se eu poderia emprestar um balde e uma vassoura para ele limpar para mudar, e eu, claro, que emprestei. Sandra, foi nesse dia abençoado que conheci Romeu. Eu lavando roupas, chegou aquele príncipe de 1,90 m, 80 quilos, bem distribuídos, cabelos pretos e uma simpatia indescritível. Tá começando a ficar boa essa história, hein, Alice? Chega de tristeza, né? Por favor. Perguntou se eu era Alice, elogiando o lugar, e eu ali admirando a escultura do Senhor. Ai, meu Deus. Emprestei o que ele precisava. Ele foi para a casa dele
Eu estendi as roupas, busquei a minha filha na escola, dei almoço e fui trabalhar. Cheguei no trabalho e falei para minha amiga: Adorei meu vizinho. Ela sorriu e disse: Sabe o que Romeu me disse? Adorei a minha vizinha. Essas palavras foram abençoadas por Deus. Ele se mudou, mas eu era durona. Não dava nenhum indício que gostei dele. E o medo do meu ex-marido arrumar confusão estava sempre na minha memória. Era raro a gente se ver. Trabalhávamos sempre, ele até sábado e domingo. Minha filha, sempre muito esperta e conversadeira, assim que viu ele já fez amizade. Eu sempre controlando ela para não conversar muito com quem ela não conhecia, mas ela se encantou com Romeu. Um dia ele teve febre e à noite seu irmão bateu na minha porta, perguntando se eu tinha algum remédio, e eu dei o que tinha. No outro dia perguntei como ele estava, e aí começamos a conversar. Ele é muito simpático, falou que era solteiro e tinha uma filha de 1 ano. E que quando falou a idade dele, eu já pus uma barreira, pois ele é 11 anos mais novo que eu. Já me desanimou. Pensei, é um moleque. E imagina, dentro da minha casa com minha filha, nunca permitiria isso. E nem dava confiança para ele. Alice, eu achei que essa história ia dar um outro up agora, hein? Na casa que ele morava não tinha tanque. Aí ele perguntou se poderia usar o meu que era na varanda e eu disse: Se você quiser, eu lavo suas roupas. Você compra sabão em pó, amaciante, e quando eu lavar as minhas roupas, lavo as suas também. E assim fiz. Ele conta que o dia que ele viu o uniforme dele lavado e passado, ele se encantou, porque ninguém tinha feito aquilo por ele de graça. Nem mesmo a mãe dele nunca cuidou dele assim. Mas para mim não era nada, nada demais. Afinal, sempre cuidava de tudo para os meus tios, para o meu ex, para os meus patrões. Era uma coisa normal. Ele vivia querendo conversar comigo. Me pediu em namoro e eu não aceitei. É claro, era muito novinho e eu sempre pensava na minha filha. Até que o irmão dele se casou e veio morar com ele e pouco tempo depois alugaram uma outra casa e se mudaram. Puxa vida. Comecei a sentir falta dele. Um dia ele estava de folga, foi caminhar e passou na minha casa para beber água. Fazia tempo que não o via. Ele conversando, eu cozinhando com pressa, porque tinha que trabalhar à tarde. Presta atenção. Ele me imprensou na geladeira e me deu um beijo na boca. Imagina, eu tanto tempo sozinha ainda tentei resistir, mas não consegui. 1,90 m na tua frente, hein, dona Alice? Fui trabalhar e não parava de pensar naquele beijo espetacular. Contei para minha amiga que me disse: Ele é um rapaz maravilhoso. Tenta, se não der certo, larga. É simples. Mas eu ainda relutava contra mim mesma. Ele insistia, dávamos uns beijos, mas o medo do meu ex era maior. Um dia ele veio conversar sério comigo. Fiquei pensativa e resolvi tentar. Sandra, eu trabalhava no período da tarde, chegava em casa às 22h30 e ele lá fora me esperando. Às vezes chovendo, frio e ele não entrava. Me esperava na rua, porque tinha a minha filha e uma mocinha em casa que cuidava dela. E ele falava que respeitava elas e só entraria em casa comigo. Pronto, me conquistou. Depois de meses e muita insistência, comecei a assumir nosso namoro, mas o medo de Pedro era sempre presente. A primeira vez que deixei a minha filha dormir na casa da minha avó, porque Romeu iria lá em casa, cheguei, Romeu me esperando, entramos, tomei um banho,
E aí meu medo se concretizou. Escutamos um barulho. Era Pedro do lado de fora da janela e começou a fazer escândalo. Nós nos fingimos de surdos, esquecemos do mundo lá fora e aproveitamos cada segundo da nossa noite como se fosse a última. Até hoje é a lembrança para minha vida. Me senti amada, cuidada como nunca. Dali em diante, assumimos nosso relacionamento a todos. Mas eu sabia que deveria me mudar daquela casa e resolvemos morar juntos. Alugamos outra casa e nos mudamos. O juiz tinha estabelecido que Pedro buscaria e entregaria minha filha Talita na casa da minha avó, para não ter nenhum contato comigo. Ele não respeitava. Mas agora eu nem queria que ele fosse na porta da minha casa nova. Então, levei ela num sábado e avisei a Pedro para buscar e devolver Talita na avó Tami. 2 horas depois, ele me liga extremamente nervoso e alterado, dizendo para mim ir buscar Talita e que já sabia que eu estava com um homem e ele não permitiria. Eu gelei. Romeu ouviu a conversa e falou que eu não iria sozinha, que ele iria junto. Eu não queria mais, ele estava irredutível. Assim fomos. Chegando lá, na casa da avó Tami, Romeu me disse: entra, que não quero bate-boca na rua. Entramos para pegar Talita e Pedro começou o show. Ninguém falava nada até a hora que Pedro me chamou de vagabunda. Sandra, nessa hora Romeu saiu e falou para Pedro a seguinte frase: escuta bem o que eu vou te falar. Você sempre será pai da Talita, mas Alice você não é nada. Mas da Alice você não é nada. Agora ela é minha esposa e daqui para frente você vai respeitar ela. Gente, que homem! Pedro continuou gritando. Romeu pulou o muro tão nervoso. Pedro saiu correndo e Romeu atrás dele. O portão do vizinho estava aberto e Pedro entrou dentro da casa para se esconder. Se Romeu tivesse pego, teria quebrado ele no meio. Ali foi minha libertação. Nunca mais Pedro me perseguiu. Depois de uns meses, até buscava minha filha no portão da minha casa com o maior respeito. A gente tem que impor respeito nessas situações, né? Água é vida, gente. E com uma história dessa. Na casa nova, começamos a nossa nova vida como casados. No meu trabalho, teve uma seleção de pessoal para trabalhar num setor novo. Aí eu me inscrevi e fiz as provas. Eu já tinha tido uma promoção, era controle de qualidade, e nas eliminatórias eu passei em primeiro lugar e comecei a trabalhar no setor de custos. Para essa seleção, teria que ter o segundo grau completo, e se eu não tivesse insistido em estudar, não teria conseguido. Viram só? Cheguei no outro dia à tarde para trabalhar e meus colegas de trabalho vieram me abraçar dizendo que eu tinha sido vencedora nas eliminatórias e até hoje me orgulho muito de mim mesma. Depois de alguns anos juntos, engravidei e nasceu nosso príncipe Romeu Júnior. A joia da nossa casa, nosso grande amor. Foi tudo maravilhoso. Aí meu marido resolveu fazer os documentos de cidadania e partiu para a Itália. Eu fiquei trabalhando nessa empresa com os 2 filhos até ele conseguir os documentos italianos, trabalho e residência. Assim se passou 1 ano e meio de muito sofrimento pelas saudades infinitas. Nos falávamos por telefone e planejávamos o nosso reencontro. E assim aconteceu. Eu e nossos filhos viemos para esse país maravilhoso que eu amo. Romeu sempre provedor, trabalhador, marido e pai exemplar. Todos os dias me diz e demonstra que me ama.
Me manda mensagens engraçadinhas. Dou risadas sozinha, com o humorismo dele. Se discutimos, pedimos perdão. Não conseguimos ficar um sem o outro. Com um ano que estávamos morando aqui, estudei para aprender a língua italiana. Fiz um curso profissionalizante para cuidar de idosos. Fiz estágio em uma casa de repouso, trabalhei em uma casa de família, em famílias privadamente, e todos os velhinhos e velhinhas viraram meus amigos, porque sempre respeitei e trabalho com muito amor. Até hoje pessoas me recomendam, e eu nem lembro de quem está me recomendando. Conheci muitos italianos difíceis, mas os que tenho contato hoje são como parentes. Trabalhei 8 anos para uma senhora que chamava meu filho de netinho e ele a chamava de nonina. Quando ela morreu, sofremos como se fosse verdadeiramente da nossa família. Mas nesse meu trabalho é assim mesmo. Muitos com idade avançada já partiram, principalmente com o Covid, que foi o nosso terror. Sim, o Covid-19 partiu da China aqui para a cidade onde eu moro para se transformar naquela epidemia que todos nós conhecemos. Ninguém sabia do que se tratava. Aí começaram as internações, pesquisas, máscaras, distanciamento, restrições e as mortes. Imagina a fragilidade da Itália, que tem uma população com o maior percentual de pessoas acima de 65 anos. Os policiais patrulhavam as ruas. Ninguém podia sair sem motivo válido. Nos supermercados e serviços essenciais, podia ir somente uma pessoa por família. Parecia aqueles cenários de filmes de guerra. Aeroportos, escolas, locais públicos, tudo fechado. Romeu trabalhava no maior frigorífico da Europa, que também fechou as portas por 15 dias. Pessoas eram internadas e nunca mais voltaram para casa. Morriam e eram enterradas sem velório. Foi assim até começar as vacinações. Um caos. O resto da história todos já conhecem, mas pela graça do Senhor, nem eu, nem meu marido, nem nossos filhos fomos contagiados. Vocês podem falar que não foi uma epidemia só na Itália, mas quando abriram os aeroportos, o Covid já era conhecido. Pesquisas e procedimentos já estavam disponíveis. Me lembro que no carnaval eu orava a Deus pela sua misericórdia e ficava imaginando como a população menos favorecida do nosso Brasil iria viver essa pandemia, sendo que aqui com tantos recursos estava sendo tão difícil. Sandra, aqui conhecemos e nos aproximamos verdadeiramente de Deus. Hoje somos evangélicos. Ouço sempre falar de religião, discordâncias e penso até que isso é positivo, pois temos o livre-arbítrio. Frequentamos uma igreja com muitos problemas, como todas as igrejas, pois ali é um lugar onde pessoas imperfeitas vão para aprender. Não devem ir para julgar nem para serem julgadas. É como um hospital, vão para ser curadas. Tantas precisam de muito tempo, outras frequentarão a igreja uma vida e nunca serão convertidas verdadeiramente. E não quer dizer que quem frequenta uma igreja seja santo, e nunca será. Mas o desejo é ser pessoas que agradam o coração do Senhor, não dos homens. O maior testemunho de vida é nosso comportamento no nosso dia a dia, como somos verdadeiramente dentro da nossa casa, com nossa família. Temos que lutar contra nós mesmos, contra nossa carne, todos os dias para sermos honestos, disponíveis, úteis, pessoas do bem, sem maldades, sem inveja e com muito, muito amor pelo próximo. Aqui deixo umas atualizações. Depois de 4 meses que cheguei aqui na Itália, o Alex ficou muito doente e também morreu me chamando e dizia: Alice, olha o avião. Sabia que eu estava longe e sempre me disse que eu não era sua neta, eu era sua filha preferida. 2 dos meus tios morreram por causa do alcoolismo.
Meu tio caçula também morreu faz um ano, e falando com a esposa dele me disse o quanto ele dizia que se orgulhava de mim. Sempre nos demos bem. Meu irmão também morreu devido a complicações de saúde e também do alcoolismo. Ele era muito revoltado pela perda dos nossos pais e pela situação que vivemos, mas também nunca lutou para ser alguém na vida. Vó Tami cuidou do meu avô e do meu irmão, doentes e acamados até a morte, e sempre reclamando. E também sofreu muito por uma doença nos pulmões. Eu nunca consegui conversar com ela a respeito dos meus sentimentos. Só uma vez que ela comentou que nunca bateu em nós, e eu falei: quem, que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Mas eu perdoei ela. Lembro de tudo, mas não tenho raiva. Hoje não tenho tempo para perder com ressentimentos. Glória a Deus. Tia Neide e seu filho, que foi raptado pelo pai, também são alcoólatras. Minha tia, Daiane, e eu somos muito amigas. Nunca fomos rivais. A diferença de tratamento entre nós só era da parte da minha avó. Quando vou para o Brasil, fico na casa dela. Quando vó Tami morreu, essa minha tia sofreu muito e até tentou o suicídio, pois sempre foi muito mimada e não aceitava a perda da mãe. Há 6 anos atrás, eu dei uma passagem para ela vir me visitar aqui na Itália. Foi muito, muito bom estarmos juntas e relembrar nossa trajetória de vida sem mágoas. Minha filha Thalita é casada e mora no Brasil. Tem 2 filhas maravilhosas que eu amo. Meu filho fez 19 anos e está estudando. Termina esse ano e já estou orando para o seu primeiro emprego. Romeu continua maravilhoso e muito paciente comigo, provedor da nossa família. Eu trabalho meio período e cuido da minha casa. Gosto de fazer tudo: limpar, lavar, passar. Sempre faço um bolo, uma sobremesa. Sinto que tenho que cuidar bem da minha família. Só não gosto muito de cozinhar, mas Romeu adora. Até nisso somos de acordo. Sandra, temos problemas como todo casal, principalmente com os filhos, mas nada de tão grave ou impossível para Deus. Como marido e mulher, achei minha outra metade e com ele sinto que vamos superar todos os obstáculos das nossas vidas. Romeu fala que quando eu estiver velhinha, com dificuldades para andar, ele vai estar firme, forte e bonitão do meu lado, segurando minha mãozinha e me apoiando. Fala também que não quer morrer primeiro, porque não quer que eu sofra e que nunca mais me sinta sozinha. Hoje recebo muitas doações de roupas, calçados, brinquedos, utensílios e móveis. Ajudo muitos brasileiros e estrangeiros que vêm morar aqui. Uns chegam só com algumas roupas e as de frio nem são adequadas para o inverno europeu. Doamos para quem precisa, até para a África. Que lindo trabalho, Alice. Nada do que eu ouvi da minha avó Tami na minha infância se concretizou. Me casei, tive filhos, tenho uma família, trabalho, fiz carteira de motorista, tenho meu carro, moro na Europa. Já viajei para o Paraguai, Suíça, Áustria, Irlanda e Portugal, coisa que nunca passava nos meus sonhos. Setembro de 2024, compramos a nossa tão sonhada casa aqui na Itália. Ainda estamos reformando. Romeu é aquele homem que faz tudo: elétrica, hidráulica, pedreiro, encanador, enfim. Nossa casa está ficando linda como uma casinha de boneca e seremos muito felizes. É o que eu profetizo para a nossa vida. Sandra, com a trajetória da minha vida, aprendi a ser forte. O sofrimento ajudou a acreditar em Deus e a me pôr sempre em primeiro lugar. Nunca sofri por homens, sempre priorizei a mim e a minha filha, e hoje a minha família. Errei muito com comportamentos que repeti, mas já pedi perdão e também já me perdoei. Estou bem comigo mesma e com o mundo à minha volta. Claro que às vezes tenho vontade de pegar pelo pescoço, sou humana.
Cresci muito espiritualmente e hoje tenho absoluta certeza que o Senhor sempre esteve comigo, principalmente nos momentos difíceis. Escolhi uma trajetória de vida diferente da família onde cresci. Estudei, investi em mim, nunca aceitei bebidas alcoólicas porque tinha medo de ser igual meus tios, que foram maus exemplos. Sempre trabalhei, fui responsável, também fiz escolhas erradas, mas aprendi a voltar atrás e refazer o caminho justo. Deus sempre nos dá uma segunda chance e devemos aproveitar e aprender a errar cada vez menos para a vida ser mais leve. Deus sempre cuidou e cuida de nós. Com essa certeza no coração, tudo fica mais fácil, mais suportável. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse Deus é Pai potente, protetor e amigo maravilhoso. Nunca nos desampara. Vocês, irmãos, que ouviram a minha história de vida muito real, não desanimem. Assim como eu venci tantos obstáculos, vocês também podem vencer as dificuldades que estão passando hoje, pois somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Ele não faz diferença entre os filhos. Somos todos iguais aos seus olhos. Confiem, façam a sua parte e o que não está no seu alcance entrega a Deus. Peçam e confiem. O impossível para nós é possível para Ele. E isso se chama milagre. E esse nosso Pai é único, especialista nessa área. A palavra improvável não existe no vocabulário dele. Amém? A vida é como um videogame. Temos que superar os obstáculos para passar para a próxima fase. Sandra, obrigado por ler meu relato e que Deus abençoe você, sua família e que esse canal cresça muito para alcançar centenas de milhares de pessoas. Minha gente, Alice, o que eu posso falar para você? Você já fez tudo. O teu relato tem começo, meio, fim. Você se abençoou, abençoou a tua família, me abençoou, abençoa os nossos seguidores, aos nossos inscritos. Mas uma coisa eu deixo para você, Alice, e para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Fazer a diferença é o segredo. Não é porque a tua família é uma família destruída, não é porque a tua família foi por caminhos tortos que você tem que ir também. Basta nós fazermos a diferença. Nós conhecemos tantas famílias que são destruídas, que pessoas que foram rejeitadas, assim como você, Alice, que sofreram, sabe, que passaram por muitas dificuldades, porém elas fizeram a diferença na vida delas. Colocaram Deus à frente de tudo. Sabe, pessoas que sofreram lá atrás, muitas vezes estão refletindo esse sofrimento na vida das pessoas que ali estão por perto. E nós não conhecemos o quanto elas sofreram, o que elas enfrentaram para elas serem essas pessoas tão ruins. Mas eu vejo muito a ausência de Deus dentro de uma família, o qual ela relatou ali pessoas no alcoolismo, sabe? Pessoas doentes, pessoas com uma ausência de Deus enorme. Então, através desses vídeos, minha gente, através dessas histórias, desses testemunhos, a intenção é, sabe, é você se libertar dessa coisa ruim que aconteceu com você. É de você mostrar como você enfrentou os teus problemas. E é você mostrar para as pessoas que você pode fazer a diferença, que você pode fazer tudo novo na tua vida. Gente, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Compartilhem, comente, vamos fazer crescer esse canal. Beijo a vocês, Deus abençoe e até a próxima.